Fala, galera. Vou tentar aqui explicar como é que é feito o aprendizado de um neurônio, né, artificial. Isso a gente vai falar só de um neurônio, né? Uma rede é uma série de neurônios, né? A conta não acaba mais. Então, neurônio, né? Telhado na vida, né? Como sempre. Mano, a maior tecnologia que existe no planeta Terra é a biológica, né? E aí tudo é baseado nela. Então, o neurônio, ele tem os dendritos, né? Recebe a sinapse da cauda de outro neurônio, né? E um interligado no outro, igual uma rede. Aí tem o núcleo, processa a informação, passa para uns axônios. Os axônios teriam pequenas células também dentro deles, conduz o sinal elétrico, por exemplo, e chega no músculo, né? Tal. E aí o neurônio artificial ele funciona da mesma forma. Tem aqui, ó, uma forma não, né? Bem mais simplificada, né? Mas a gente teria entradas, teriam quantas você quisesse. Cada entrada tem um peso da conexão, que é a força de conexão neural. Pensa como se fosse uma torneirinha aqui que ajusta a passagem, né? Aí, o mais simples não tem bias, né? Bias é mais um peso a mais para ajudar a fazer o balanceamento do neurônio. É usado, mas a gente não precisaria, mas eu vou colocar ele aqui porque é usado, né? A, a fórmula seria a saída aqui, ó, é o U, tá? Então é a somatória de entrada vezes o peso. Então eu vou somando para como se fosse um for aqui, né? J0 e a época. Tá. Então eu tenho a época 1, J1, aí x vezes W, mais somatória, x vezes W, mais x vezes W. Você vai fazendo esse looping aqui. Terminou a somatória de todos, aí a outra época. Então, a fórmula é essa. Depois que a gente fez a somatória de todos, aí a gente teria uma função de ativação. Aqui é um gatilho, né? Ele deixa passar a informação ou não, dependendo da função que tem aqui. E aí essa função, ela pode ser de várias formas, tá? Ela pode ser linear, varia, por exemplo, de 0 a 1 ou de -1 a 1, né? Só que ela é abrupta. D não, ou é um ou é outro. Ou é -1 ou é 1, não tem meio termo. É uma função abrupta. E para descrever essa função, a formulinha dela é essa aqui. Se x menor que 0, é igual a -1. Se x maior ou igual a 0, tipo assim, se vir o x aqui e o x for 0,5, a função de ativação eleva ele para 1. Entendeu? Ou ele é -1, ou ele é 1. Aí a gente tem uma pseudo-linear, ela tem uma leve variaçãozinha. A forma dela, se x menor que 0, x igual a 0. Porque ela aqui, ó, ela só vem do 0, tá vendo? Ou se x estiver entre 0 e 1, então igual a x, aí eu tenho uma variação, eu aceito 0,5 aqui.
por exemplo, 7 e tal. E só que o limite dela, o limiar dela é 0 ou é 1. Ou é 0, ou é entre 0 e 1, ou é 1. Aí a gente tem uma das mais usadas, que é a sigmoide. Essa fórmula aqui, ou a tangente. A sigmoide vai de 0 a 1, ela tem uma convergência suave, ou menos 1 até 1, passando pelas todas as casas decimais. Tangente. Isso serve para separar a classificação, porque uma rede neural ela classifica, né, dados. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, uma operação lógica, né, de AND ou OR. Se aqui for 1, aqui for 0 e aqui for 0, eu tenho 0. Se aqui for 1, aqui for 0, aqui for 1, é 1. Se aqui for 1, 1, 0, é 1 também. Se for 1, 1, 1, é 1 também. O resultado. Então, você vê que eu só tenho 0 e 1 como saída, né? Isso é uma classificação linear que eu posso usar. Eu posso usar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, só que não para menos 1. Ele é abrupto 0. Então, em vez de ele ser isso aqui, ele sobe reto aqui, vem para o lado. Então, ou 0, 1, ou 0, 1. Eu posso usar isso linearmente, não posso usar uma função sigmoide, por exemplo. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona. O primeiro passo, né? A gente tem que iniciar os pesos. Pesos aqui, quando a gente monta o neurônio, ele deve ser iniciado aleatoriamente, com um valor baixo. Para quê? Para facilitar a convergência. Eu posso iniciar ele com 0, mas é convenção, inicia com um valor. Depois a gente aplica o padrão de verificação de saída, aqui, e esse cara aqui. Aí, depois disso, a gente tem, se for uma rede, essa rede chama, esse neurônio chama o neurônio perceptron. Por quê? Porque ele percebe, né? Mas tem um padrão que chama backpropagation, forward propagation e backpropagation. O que significa? Forward é fluxo de entrada, a informação passando aqui. E como eu não tenho mais neurônios para lá e tal, falando até besteira, porque numa rede eu tenho esse backpropagation também, mas vamos pensar aqui. Eu só teria uma passada de informação, normalmente a primeira estaria errado. Então eu tenho que verificar um erro. Tem uma função de verificação de erro aqui. E se eu tiver um erro maior que 0, o erro tem que ser 0, né? Então, se eu tiver um erro maior que 0, eu tenho que voltar essa informação passando pelo fluxo aqui de novo e aí ajustando os pesos. Vou ajustar esses caras, depois eu vou de novo. Então ele back, propaga, forward, propaga. Back, propaga, forward, propaga. Inicia os pesos, calcula. Calcula o erro. Erro é 0. Segue o bonde. Erro. Diferente de 0. Atualiza peso, refaz o cálculo, calcula erro. Atualiza peso, refaz o cálculo, calcula erro, até sair. Bom, então, e o nosso esquema de peso, a forma de erro é igual o esperado menos o que saiu. Para baixo aqui. T é o esperado. Esse S aqui, na verdade, é o U aqui, né? O U da saída aqui.
Então, o esperado menos o resultado, eu tenho a diferença em erro, né? Se o erro for 0, beleza. Se for maior que 0, ou diferente de 0, né? Na verdade, pode ser negativo. Diferente de 0. Aí, a gente vai aplicar fórmula simples com essa lógica aqui. A gente precisa esperar esses resultados. A gente vai passar esses 3 campos para ele. Então, o nosso neurônio ele vai ter 3 entradas. Uma só e uma saída. 3 entradas e uma saída. Essa aqui é uma interpretação lógica, né? Se x1 ou x2 é verdadeiro, então t é 1. x1 ou x2. Então, se um dos dois for verdadeiro, o valor é 1. É a lógica aí. Então, aqui embaixo, vai fazer, iniciando os parâmetros, peso, aqui a gente inicia com 0 mesmo. O bias também. A taxa de aprendizado, né? Eu quero que o meu erro, quer dizer, a função que vai atualizar os meus pesos incremente de 0.1 em 0.1, em 0.5 em 0.5, né? A taxa de aprendizado faz um refinamento maior, mas demora mais épocas. Então, a fórmula, como eu disse lá, a somatória, ó, peso vezes entrada mais peso vezes entrada mais peso vezes entrada mais bias. A gente tem aqui, ó, somatório em loop, peso vezes entrada mais peso vezes entrada mais peso vezes entrada. Esse é o somatório. Mais o final, que é o bias. Mais um parâmetro de regulação. Só isso que serve o bias. Para ajudar. Pode ser sem bias também. Aí você só não vai somar ele aqui. Vai somar só todas as entradas e seus pesos. Um vezes o outro. Beleza. Depois que a gente fizer a somatória, a gente vai para o limiar de ativação, que é a função de ativação. Que pode ser sigmoide ou pode ser essa linear que eu falei. Que é uma condicional. Que é a saída U. Saída U. Cara aqui, ó. Aqui. Aí vai para a função de ativação. E U maior ou igual a 0 é 1 se maior ou igual a 0, 0 se menor que 0. Aí eu filtro ele. Atualização dos pesos e bias. Depois que eu fiz aqui, a conta vai estar aqui embaixo, a gente vai acompanhando, né? A gente vai calcular o erro para cada peso. E a fórmula para ajustar os pesos, aí seria o primeiro peso lá é igual ele mais a taxa de aprendizado, que é o nosso 0.1, vezes o erro que saiu, vezes a própria entrada. Entrada 1, no caso. Aí a gente vai ter o resumo dessa fórmula aqui, que é o erro vezes a taxa para bias, né? Vai calcular o peso e calcular o bias também. Bias é igual a ele, mesma coisa, taxa de aprendizado, né? Sem entrada, porque o bias lá em cima não tem entrada.
Beleza. E aí, esse resultado a gente vai adicionar o valor dessa fórmula para cada peso. E o cálculo do erro é bem simples, é só o esperado menos o que saiu. Vamos lá. Aí a gente vai para a época. Para cada K, para cada K, esse cara aqui, ó. Então, vamos lá, sempre mostrando aqui, ó. K, esse cara aqui. Então eu faço a somatória de todo mundo, é uma somatória. É uma parte da fórmula aqui. E aí, vou fazer isso quantas vezes eu precisar, isso é K. São as épocas. Tá? Vou fazer isso aqui na mão, eu tava fudido. Fui pulando aqui, que era mais fácil. A tabela da verdade, né, que é aquela ali, vai passar pela primeira inicialização. Então, como tudo é zero, iniciou tudo com zero, né? Primeira inicialização, pesos, né? Todos eles. O Baia também é zero. A primeira época, a gente tem a primeira entrada que é 1, 0, 0. O esperado é 0. 1, 0, 0. Esperado é 0. Então a soma vai ser x vezes peso 1 mais x2 peso 2 mais 3, 3 mais baias. Tudo isso deu 0. A saída, então, quando eu for fazer o limiar de ativação, que é a função de ativação, vou passar por ela. Ela resultou em 1. Por quê? A entrada é maior ou igual a 0. Igual a 0. 1 se maior ou igual a 0. Tá? Então eu tenho aqui o erro. O esperado. O esperado era 0. Eu obtive 1. Então a diferença, para mim chegar no meu esperado, eu tenho que ter menos 1. Certo? A diferença entre o esperado e o que saiu. Aí vamos lá na atualização dos pesos. Peso 1, primeiro pezinho lá, era 0, mais a taxa de aprendizado, vezes menos 1, que é o erro, vezes 1, que é a entrada, igual a menos 1. Então, esse peso, que era 0, agora ele vai virar menos 1. Então, lá em cima, esse peso, ele era 0, recalculei ele vai ser menos 1. Aí, para cá. Mesma coisa o peso 2, peso 1, 2 e o bias. Então ficou menos 1, 0, 0, menos 1. Ajusto todos eles lá. Novos pesos. Ó. Aí a entrada 2. Isso eu calculei só para a entrada 1. A entrada 2 é 1, 0 e 1. Tabelinha aqui, ó. 1, 0, 1. Tem que me devolver 1. Passa lá. Entrada 1 vezes o peso, que agora mudou. Agora é menos 1. Mais entrada 2, 0. Peso 0. Mais entrada 3, 1. Peso 0. Menos o baia, que também é menos 1. Agora. Igual. Menos 2. Saída. 0. Porque U é menor que 0. Negativo.
O erro é esperado 1 menos 0 menos 1. É 1. Diferença. Vamos lá atualizar. De novo, os pesos. Peso 0 é peso, ele do jeito que está hoje, que era menos 1, mais a taxa de aprendizado, vezes a entrada, vezes a... Não, vezes o erro, vezes a entrada, igual a 0. E assim eu faço. 1, 2, aí eu tenho novos pesos de novo. Eu vou lá para a entrada 3, que é 1, 1, 0, o esperado é 1, e eu faço o mesmo processo, igualzinho. Tomo todo mundo, deu 0, calculo o erro é 0. Se o erro é 0, eu não tenho que atualizar ninguém, porque deu certo já. O esperado era 0, meu resultado foi 0, tá tudo certo. Por causa do limiar de ativação, tá? Porque a saída de verdade foi 1. Mas a função de ativação, ela não é exatamente a saída. A função de ativação faz uma conversão. E essa a função de ativação que ela vai... É como se fosse um disjuntor ali. Ele vai ligar ou desligar de acordo com o que vir no I. No Y. Então aqui, por mais que veio 1, mas eu esperava 0, esperava 1. Calma aí. A esperada é 1. E 1. Mas o erro é 1 menos 1 igual 0. Ou seja, ele não ativou. É. Eu dei uma bugada aqui agora. Essa conta. A esperada é 1. Ele saiu 0. Saiu 0, só que a função de ativação é 1. É 1 porque a lei é 1 se maior ou igual a 0. Então é 0, ele saiu como 1. O esperado menos a saída deu 0. Isso aí, é isso. Então, a diferença de erro, né? Eu me confundi aqui por um minuto. A diferença de erro, eu não tive diferença nenhuma. Foi 0. Então, eu não preciso atualizar ninguém. Tá certo. Vai pro próximo. Mesma coisa. A saída aqui foi 1. Aí aplica a função de ativação. Ele é 1 porque ele é maior ou igual a 0. O erro também é 0, porque o esperado é 1. A saída se tornou 1 por causa da função de ativação. Então, se eu esperava 1, eu obtive 1, eu tive 0 de erro, certo? Pronto, corrigi uma parte aqui. Mas nem sempre é assim, ele volta, tá? Ele volta a dar erro e vai... Esse processo vai se repetir até que todas as entradas retornem 0. Ou retorne a taxa de acurácia que você precisa. Às vezes você não consegue 0 de erro. Você consegue 0.03 de erro. Por exemplo, uma acurácia de 0.03. Aí ele vai, na hora que chegar nesse, ele vai rodando essas épocas até que ele chegue nessa acurácia. Então nada mais é do que uma fórmula que ela vem se backpropagando, porque depois que ele calcula a taxa de erro,
ele volta no começo do neurônio para atualizar os pesos. Então ele backpropaga a informação. E aí executa de novo. Calcula o erro, backpropaga. Aí executa o cálculo de novo até que o erro seja o esperado. Aí aqui, ó, por exemplo, tem uma partezinha feita, né, do pai. Mesma coisa lá. As entradas x1 e x2. X1 e x2, 0. 1. X1 e x2, esses caras aqui, ó. Por que eu tenho esse cara aqui? Porque é o sistema de lógica lá da tabela da verdade. É só por causa disso. Então eu tenho 1, 0, 0. Esperado meu é 0. 1. 1. Esperado é 1. 1, 0. Então, 1. Esperado é 1. Inicia os pesos como 0. O bias como 0. Taxa de aprendizado, ponto 1. A função de ativação. Então, 1 se U maior ou igual a 0, se não 0. Épocas. Eu determinei 10 épocas. Que é o que deu. Mas você pode colocar mais aqui, 100, né? E aí você breca quando todos os erros for 0, por exemplo. Sai do loop. Antes de acabar as épocas. Aqui ele faz aquela somatória, ó. Somatória de peso 1 com o x1. O resultado passa para a função de ativação. Determina 0 ou 1. Calcula o erro. Então, o erro é o esperado menos o predito. Aí vem, backpropaga pesos, né? Soma. Ele mesmo, né? Mesmo soma com a taxa de aprendizado, o erro e a entrada. Aqui, ó. Ele mesmo soma a taxa de aprendizado, o erro, entrada. Simples. Aí faz um para o bias à parte. O bias é um apêndice, né? Não precisava dele aqui para esse caso, né? Mas para casos mais complexos ele ajuda bastante. Ele diminui bastante Ele tem um peso a mais ali na rede para ele se autorregular. E aí eu vou rodar aqui, ó. Rodou várias épocas, né? Aqueles cálculos que a gente fez, a gente ia morrer de fazer. A gente chegou até a terceira época, né? E ajustando. Época, terceira época, erro. Erro, nenhum erro, ó. 3 já não deu erro. 4 não deu erro. Faltava o bias. Com mais alguns aqui. E aí me retornou o esperado, ó. A rede aprendeu. E eu tenho um esperado. E eu previ o esperado. Esperava 1. Agora, eu tava tentando fazer do Shor, né? E eu esqueci que o Shor não é linearmente separável. Então, essa função de ativação, eu nunca ia conseguir acertar a rede. Não aprende, assim, qualquer coisa. Tem que fazer uns ajustes nela. Por exemplo, quando eu tenho aquela classificação lógica, o modelo matemático dele, eu consigo resolver por uma função de ativação linearmente, uma função de ativação linear. Mas o Shor
não é linear, ele precisa ser uma sigmoide. Por quê? O que é a função de ativação, né? O que é essa classificação aqui? Eu tenho, vou fazer aqui do ladinho. Eu tenho, por exemplo, coisas que são menos 1. Só para não botar no zero aqui, né? Coisas que são menos 1. Coisas 1. Eu consigo separar dessa forma assim, ó. Consigo separar. Ou, por exemplo, coisas que são no gráfico, vai plotar assim, bolinha, 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 bolinha. Eu consigo separar ele dessa forma, linear. Mas, num gráfico, ele for assim, errou. Não consigo separar ele. Tá? Então, nunca vai convergir minha rede. Eu preciso saber se o dado é linearmente separável ou não. Aí a sigmoide, o que ela vai fazer? Ela vai fazer assim, ó. Ele vai separar assim para mim, entendeu? É aí que tá a diferença da função. Então, eu fiz um exemplo aqui de sigmoide que ele é um pouquinho diferente. Mas a fórmula dele é bem simples. Ele é a entrada, quer dizer, a saída aqui. A saída. E aqui tá Y, mas é U. A saída... não, falei besteira. Cara aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara é o Y. Então, o Y é igual ao quê? É igual a 1 dividido por 1 mais o erro menos o que vai entrar na função. Vou mostrar aqui. Então esse aqui foi o passinho. Agora vamos ver o do Shore. Shore, ele é 0, 0, espera-se 0, 0, 1, espera 1, 1, 0, espera 1, 1, 1, espera 0. Então, números iguais, espera 0. Números diferentes, espera 1. Eu teria a mesma estrutura, só que aqui eu tenho uma função sigmoide. Então, esse valor entra aqui, função, e vem parar aqui. E aqui é o resultado. E né, temos um conceito um pouquinho diferente. Eu tenho a mesma somatória, quer dizer, a mesma fórmula de atualização de peso. Aqui, ó, taxa de aprendizado, o peso. Aqui eu tenho um gradiente e a entrada. Então aqui que eu tinha? Aqui eu tinha o erro, né? Eu tinha o erro, mas agora o meu erro vai ser definido por um gradiente de derivada. E é o esperado menos a entrada, igualzinho era, só que vezes entrada de novo, vezes 1 menos a entrada. O que é isso aqui? Isso aqui é uma composição derivada. E aqui ele já está resolvido, né, e simplificado. Para chegar nisso aqui, ele acaba fazendo aqui mostra aqui. Não tá. Mas é uma função derivada. Uma solução de uma derivada.
Aí, só decorar também a formulinha, não precisa saber como chega nela, né? Essa formulinha aqui. Ele vai fazer a mesma coisa aqui, então ele vai somar, né? Somar as entradas. X vezes W mais X vezes W mais 1, que é o bias. Aí vai ter a saída 1. E aí entra na sigmoide. A sigmoide é 1 dividido por 1 mais o erro menos 1. Aqui é esse cara aqui, ó. Função, né? É uma função. Função. E? Então, esse cara entra aqui. Ele vem parar bem aqui no exponencial. Feito isso, eu tenho lá um resultado. Esse resultado da função sigmoide de ativação vai para o cálculo de erro. Então, eu tenho aqui, ó, como eu falei, ó, o resultado disso entra por aqui na função e vem parar aqui. Aí eu tenho a resolução dessa fórmula. Depois, com o resultado disso, eu vou para a resolução do erro, para fazer o backpropagation. Então, aqui, ó, o erro, que é o esperado. Aqui é um erro quadrático. Então, você tem esperado menos o resultado aqui e sigmoide ao quadrado. E vai dar isso aqui. E aí, então, vem para o cálculo do gradiente. Porque você tem o erro, só que esse erro é baseado no gradiente. Em cima aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Aqui, ó. Para calcular o peso, tá? Ó. Você precisa calcular a fórmula de gradiente. Então, na hora que você for calcular o peso, você vai calcular o gradiente. Só que o gradiente, ele espera o y. O esperado e tal. Você vai ter cálculo do erro. Depois aqui de novo. O cálculo do erro pelo gradiente. E vai retornar os 0,14. Esse 0,14 entra no ajuste de peso. E vai ser ajustado. Peso, bias. Aí vai para a linha 2, mesma coisa. Linha 2 lá do shore. Pula de novo. Chega aqui. Modifica o peso de novo. Vai para a linha 3. Modifica tudo de novo. Tudo de novo. E aí a gente tem que ir, por exemplo, o resultado final do ajuste de peso. E no final das contas vai ficar isso aqui. Ele convergiu mais rápido por causa da sigmoide. Ele conseguiu traçar melhor. Mas é um pouco mais complexo por causa dessa derivada aqui. Ó. Xaropice. Então, acho que deu para entender que quem aprende são os pesos. Pesos vão sendo regulados. Porque isso aqui é uma constante, eu não posso mudar, é um fato, é uma entrada de dado, eu não posso mexer nisso. A fórmula tem que ser capaz de regular outros parâmetros. Então, esses caras escondidos aqui. Esse é um neurônio, né? Então, o que a gente vai ter, na verdade? Normalmente, a gente tem redes assim, ó.
Depende se você quer duas saídas, quer uma saída, né? Mas aqui, você tem uma entrada, duas entradas, três entradas, por exemplo. Esse aqui se comunica com esse, comunica com esse, comunica com esse. A saída dele vai para os três. Esse aqui também, tá? Tá? Tá. Esse também, pra cá, tá? Pra cá. Vai pra cá, tá? 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 E aqui sai. Se quiser ser uma saída só, isso aqui a gente chama de camada oculta. O que que é essas bolinhas? Cada bolinha dessa é uma rede, é um neurônio. Só que com uma entrada só. Né? Uma entrada só. Mas ele tem tudo isso aqui. Ele tem a função de ativação dele. Ele tem o controle de erro dele. E ele vai fazer uma saída para esse cara. Pra esse cara. Então, por isso que é esse emaranhado aqui. Quando é assim, o aprendizado é um pouco mais lento, mas a conversão é rápida, mais precisa. Aí tem, cara. Eu vou passar aqui um vídeo de uma mulher fazendo o cálculo da rede. Agora, você imagina fazendo isso aqui, né? Olha o quanto coisa a gente teve que calcular para um neurônio só. Agora, imagine que você tem que fazer essas contas para a rede. Para cada saída. Cada perninha dessa tem um peso. Cada conexão dessa tem um peso. E você tem que ajustar. Então, é isso aí. Tenha dado para entender. Eu fiz aqui um outro esqueminha de rede oculta, né? Quer dizer, eu não, né? Mandei o GPT ir me ajustando aqui. Sem usar a biblioteca, tá? Sem usar nenhuma biblioteca. Só o código puro mesmo. Aqui a funçãozinha. A função derivada. Pode derivada. Acontece que eu tenho um for dentro do outro porque eu tenho duas camadas. Agora oculto. E ele converge assim. Agora ele consegue converger para shore. Rapidinho. Saída. Esperado. Então, como funciona isso aqui? Você vê que ele sempre eles conversam entre 0 e 1, mas não necessariamente. Você pode sair aqui decimais também. Ele pode sair ali, se você quiser, dependendo da entrada, né? Ele vai calcular para 0,5, 7, enfim. Ele vai ter saídas entre 0 e 1, ou dependendo da função de ativação que você usar, né? Menos 1 é 1. Pode sair assim. Aí você pode ter um limiar de ativação também. Tipo assim, se ele for 0,7, cara, eu considero ele como 1 e faço uma ação. Se ele for 0,5, eu não faço nada. Se ele for 0,4, eu faço outra coisa. Consegue fazer isso também. Agora, pra palavra, bicho, como é a generativa, aí fodeu. Aí eu não sei explicar, não. Matematicamente, muito mais complexo, né? Mas em termos de número, dá pra fazer. E as entradas da rede tem que ser sempre numérica para essas redes. Então, se você for pegar alguma coisa, você tem, eu tenho um valor de uma nota lá, 1.560 centavos, né? Eu não vou passar esse valor para a rede, daí eu tenho que normalizar esse valor. Vou colocar assim, ó, 0,15605. Passo assim para ele.
Ele trabalha menor com números entre 0 e 1. Tem que ficar normalizando e depois convertendo de volta. Beleza?